Bem-vinda ao programa, Marina Hadlich, que nome bonito. Obrigada. Nome de escritora! Obrigada, é um prazer estar aqui. Coisa boa. E vir falar do que eu amo, né? Que é escrever, que são os livros, que é a literatura. Sim. Desde sempre, Marina? Olha, eu comecei a ler muito quando eu machuquei o joelho. Fiquei um tempo em casa e ali eu comecei a ler muito. A partir dali eu já comecei a incentivar a leitura. Tá, mas esse machucar o joelho foi quando? 2010. 2010. A partir dali que você... A partir dali eu entrei nesse mundo dos livros, me encantei e falei, as pessoas precisam conhecer isso também. Não, às vezes a gente parar um pouquinho, a gente desperta para algumas questões, não é? Sim. E isso foi aí que surgiu. Inclusive a escritora, foi a partir daí? A escrita foi um pouco mais tarde, em 2015, que eu comecei de fato a me dizer, sou escritora, quero viver disso. Inclusive troquei de carreira em 2017, saí do direito. Direito, advogada. Trabalhava no Ministério Público, inclusive trabalhava na área da infância, onde eu visitava muitas casas de acolhimento, centro de internação, e ali eu já vi uma necessidade também de livros. E as primeiras campanhas que eu fiz para arrecadar livros foram para essas instituições. Olha só, ela viu muito, né, na prática as necessidades, a carência, a importância. Sim. Nossa, e mudou da água para o vinho, né? Muitos problemas, você via muitas questões tristes, familiares tristes. Sim. Também. E hoje não, hoje você traz essa condição da literatura que acrescenta a todos. É isso? Com certeza. Muito bem. Fala um pouquinho sobre a biblioteca comunitária em forma de casinha que você acabou por montar, né? Por trazer essa opção aqui em Florianópolis. Então, eu moro lá no Ribeirão da Ilha e é um bairro um pouco mais distante do centro. Certo. Na época da pandemia, as bibliotecas estavam fechadas, tanto a do centro quanto a que existia no Campeche, e as pessoas não tinham acesso a livro. E eu pensei, como é que eu vou fazer para as pessoas conseguirem ler? Vou montar uma casinha. Não foi a primeira, já tinha montado uma quando eu morava em São José. E eu pensei, que dia ideal? O dia do Natal. Então, no dia 24 de dezembro de 2020, no meio da pandemia, foi instalada a casinha lá no Ribeirão da Ilha, como uma forma de presentear todo o bairro e a comunidade para se divertir e se emocionar com a literatura. Você disse que não foi a primeira vez, foi a segunda, mas me conta pra gente das duas experiências. Tem realmente o público para a leitura? Tem público. Eu comecei, na verdade, com uma geladeira literária em 2016. Eu peguei a geladeira velha da minha avó, tá. Ela me deu de presente, adesivei ela toda com palavras de motivação sobre a leitura e cedi para a Biblioteca Pública de Santa Catarina, que se comprometeu a renovar o acervo, né, de livros e disponibilizar para as pessoas de forma gratuita, sem burocracia, um acesso livre. Então, ela fica ali na entrada da biblioteca. Aí, depois disso... Foi a geladeira da avó. Tá. A geladeira era da avó. Depois, meus pais tinham uma adega de vinhos estragada, transformei a adega também numa biblioteca. Não, além de tudo, ela faz reciclagem, entendeu? Sim. Né? Também foi toda adesivada e doei para uma lanchonete lá em Forquilinhas, em São José, onde eu morava na época. Certo. E sempre o estabelecimento, o espaço teve muita movimentação e procura. Sim, inclusive eles até chegaram a perguntar se eu tinha outras para instalar nos outros pontos. Eu falei, infelizmente não, mas a gente pode pensar em outras maneiras de incentivar a leitura, né? Tá, e a casinha, por fim? A casinha é uma casinha mesmo? É uma casinha. Quando você olha, você acha que é uma casinha de Não, você acha que é uma casinha de passarinhos, pequenininha. Pequenininha. Mas quando chega perto, ela está recheada de livros. Tem na frente um vidro, onde as pessoas conseguem olhar as obras que tem. Abre, escolhe, fica à vontade, tem para todas as idades. É uma casinha de passarinho, gente. Mas ali caem muitos livros. Muito. E por ser pequeno, esse aqui é o de presente que eu trouxe para você. Amei, obrigada. Eu ia só olhar, mas agora é meu. Não, é de presente. Olha aí, meu neto. Vou levar para casa, meu neto. Legal. O Heitor, tem 5 anos. Ah, vai adorar. Ele ama livros, tá? Que bom! Ele ama livros. E realmente, que bom, a gente está dando muito livro para as crianças, a gente está fazendo essa prática, que vai muito do adulto à criança ler, né? Vai muito do incentivo do adulto. Então, o menino que se escondia. E eu falo que é desde criança que a gente incentiva esse hábito. Eu também sou contadora de histórias, então eu ando pela cidade, em escolas, creches, bibliotecas, contando histórias para crianças, inclusive a do meu livro. E ela também serve essa história de base para uma oficina sobre emoções, onde eu converso com as crianças sobre a história, depois elas podem relatar as emoções delas, conversar como elas estão, e tudo isso a partir do livro. Então, para ver como a literatura ela abre possibilidades de conversa,
né? Abre a mente para as crianças também verem que existe um mundo maravilhoso dentro dos livros. Gente, essa ilustração de Pupa, me conte. Isso. Daqui também de Floripa? Não, eu encontrei pela internet, procurei muito, Um ilustrador, mais de 30 pessoas, um ilustrador que conseguisse captar exatamente o que eu queria no livro, os traços, as cores. E o Pupa, quando eu escolhi, eu fiquei maravilhada, foi a escolha certa. Fechou. Eu também tenho um livro para adultos, esqueci de comentar. Me fale. Um livro de contos sobre mulheres. Ele também passou pela casinha, inclusive um dos últimos exemplares físicos passou pela casinha e agora só tem em e-book. Aí quem quiser pode encontrar na internet. Gente, mas você colocou uns dinossauros aqui no meio. Sim, o menino como gosta. as crianças amam, né? É a história de duas crianças, o Thomas e a Elsa. O Thomas, que é apaixonado por dinossauros, gosta muito de ler, é mais quietinho, retraído, fica dentro de casa. A Elsa é extrovertida, chama para brincar lá fora. E a partir dali tem uma confusão. E no final vamos ver como é que se resolve. Gente, deve ser o máximo escrever um livro infantil. É muito deve gostoso. Deve ser o máximo, porque realmente é uma pureza, né? Deve ser sensacional. E o mais gostoso é você ver as crianças comentando. Então, quando eu conto a história do meu livro nas escolas, por exemplo, essa semana eu fui em 2 lugares contar. E eu vou vestida da personagem Elsa. Então, eles se encantam mais ainda. Porque eu visto, coloco a peruca, tudo. E eles falam, não é você, não é a Elsa, é aquela que estava aqui antes falando do livro. Então, é bem interessante porque as crianças entram nesse mundo lúdico. E é isso que eu falo. A gente precisa ir além do livro para a criança ver como é gostoso ler. Então, eu também tenho um jogo da memória, fabrico brinquedos educativos também, já fiz um jogo da memória para aproveitar e a criança contar a história do jeito dela. Gente, tá aí. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho, tanto do livro infantil como para adultos, da escritora Marina Hadlisch, pode encontrar redes sociais? Redes sociais, Instagram, Facebook, tem o meu site. Como eu não Obrigada. preciso colocar lá na internet, o menino que se escondia vai aparecer Já o meu vai livro. aparecer? Então tá bom, mesmo porque o sobrenome, a gente difícil. até que fala, mas para escrever Hadlisch não é muito... Hadlich. É Hadlich. Isso mesmo. Entendeu? Se colocar também Casinha de Livros Ribeirão, também vai encontra. aparecer. Obrigada pela dedicatória, meio livro, sucesso. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigada pela oportunidade. Lindo o teu trabalho. E falar de livros aqui é também incentivar a leitura para todas as idades. É isso aí, lindo ainda porque você começa agradecendo a Deus, né? É isso mesmo. Em torno de tudo. Obrigada. Obrigada, gente.